Aê, beleza? Ligando o microfone, né? É importante ligar o microfone. Pessoal, eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Vamos trazer hoje uma pesquisa que eu realizei em 2017, 2018, compilei em 2019 e publiquei no Memória Capixaba, que é uma história, no mínimo, escabrosa, interessante também, porque aconteceu em 1909 com uma professora do estado, né? E, gente, o caso é um caso muito doido. Foi há 120 anos atrás que o caso aconteceu, em 1909, com a dona Joana Passos, professora, que sofreu um ataque horrível contra a sua honra, e ela não se intimidou, gente. Ela não se intimidou. Ela foi para os jornais na época tentar se defender contra aquelas pessoas que estavam difamando a sua honra. Na verdade, lendo todo o material e compilando esse material ao longo de um ano, né, eu descobri que havia algo mais. Alguém queria a vaga da professora, algum político da época precisava daquela vaga da professora e começou a difamá-la. E ela correu para os jornais e o negócio tomou outros rumos, né? Ela escreveu para o presidente do Espírito Santo, foi aos jornais, foi à delegacia de polícia, e ela era uma professora da localidade de Regência, em Santa Leopoldina, tá? E eu fiz uma compilação na época, e eu não sei se houve desdobramentos a partir dessa minha pesquisa aqui no Memória Capixaba, que é de 2000, foi publicado em 2019. Bom, falsas acusações e o progresso de exoneração contra a professora Joana Passos na povoação de Regência, em Santa Leopoldina, feitas pelo fiscal escolar Alberico Lírio dos Santos, acusando-a de meretriz e levado às vias de fato pelo senhor Gomes Cardim. Nessa época, o secretário da Educação era o Gomes Cardim, que hoje dá nome à FAFI, né? A Escola Gomes Cardim. Ali era uma escola que pertencia ao Estado do Espírito Santo, construída nos anos 1920 e inaugurada até pelo presidente Washington Luiz, que esteve aqui durante a administração do Florentino Avidos, durante também a construção das pontes, das 6 pontes, né? Da ponte da Ilha do Príncipe e das 5 pontes ligando Vitória ao continente. Bom, o Gomes Cardim, ele veio do Rio de Janeiro a convite, e ele era, nessa época, em 1909, durante a gestão do presidente Jerônimo Monteiro, o secretário da Instrução. Na verdade, não era secretário de Educação, chamava-se secretário da Instrução. E esse inspetor escolar, fiscal escolar, o senhor Alberico Lírio dos Santos, acusou-a de ser meretriz. Então, gente, isso em 1909, gente, ali naquele período da Belle Époque, isso era terrível, isso manchava para sempre o nome da moça, e ela estava acabada, ela tinha que mudar de lá, né? Foi uma coisa, um escândalo realmente. Então, os jornais da época que eu vim compilando, inclusive jornais da capital federal, no Rio de Janeiro, né, dizem assim: há dias, desde que a professora Joana Passos, recentemente destituída da escola de regência, lançou seu protesto pela imprensa contra a pena que sofreu, o espírito público mantém-se em atitude de ansiosa expectativa. Quando aquilo foi para a delegacia, primeiro para a instrução pública, né, do Gomes Cardim, depois para a delegacia de polícia e depois para a imprensa, porque ela viu que não havia jeito, ela foi exonerada. Então, agora, por que o fiscal escolar acusou-a de ser uma mulher de poucas virtudes? Aí a gente tem que ler toda a matéria. E é grande, tá, gente? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é muito interessante. Todos empenhados em saber, toda a população, né, de que lado estava a razão neste caso, que aliás seria natural e simples se não fosse revestido de sérias e especiais circunstâncias. A demissão da professora Joana foi proposta e teve por base informações levianas e descriteriosas que não só colocavam em jogo a conduta da moça como funcionária, mas também a sua conduta na pessoa privada, na vida privada, sendo que o informante fulminou com as mais graves e pavorosas referências.
Aí segue aqui os jornais foram a favor dela, tá? Todos os jornais progressistas que tomaram as dores da professora Joana. Era uma moça, gente, ela era novinha. Ela tinha uns 24 ou 25 anos. Então os jornais deram assim, ó, supremo escândalo. Foi uma coisa terrível, tá? Aí, continua aqui. Protestando então a demitida, a Joana, professora, busca defrontar-se, oferecendo aos poderes públicos e à sociedade a prova concludente da inverdade das acusações. O negócio foi tão feio, gente, que ela mesma sugeriu um exame médico para provar que ela não era o que o fiscal escolar Alberico Liro dizia, que ela era virgem. Ela chegou a esse ponto de ir ao médico, né, ao Instituto Médico Legal, fazer um exame de corpo de delito, digamos assim, mas não era corpo de delito, né? Era um exame de se ela era virgem, pronto. Era justa e natural essa ansiedade pública, assim como justas as simpatias que desde então começaram a se manifestar em toda a paciência, em torno da paciente, em toda a turma que estava lendo os jornais, acompanhando tudo, né? Colegas dela, família, a vizinhança, o pessoal da povoação lá em Santa Leopoldina, né? Em torno dessa paciente pobre e órfã, profundamente ferida em sua honra, sem elementos para um desagravo material e imediato. Essa prova prometida e anunciada foi apresentada ontem pela professora Joana Passos, vencendo vexames impostos pela necessidade de se submeter a um exame médico para provar ao público da sua honestidade e somente assim confundir os seus detratores. Ao invés da meretriz, diz o jornal aqui, como chamaram Joana Passos, pode hoje, à custa do sacrifício de seu natural pudor, apresentar-se aos olhos do mundo como donzela impoluta e intangível. Tá vendo? Os adjetivos da época. 1909, tá? Ela foi demitida, exonerada, o Gomes Cardinha exonerou a menina da escola de regência em Santa Leopoldina e ela era pobre, órfã, né? Não tinha família, ela ficou desesperada, ela correu, tentou lá um processo administrativo que não deu certo, o fiscal escolar que a acusou, né? Depois existem denúncias até dos jornalistas da época de que ele pretendia aquela vaga para colocar uma outra pessoa da família dele na vaga dela e por isso inventou essa história. Talvez ele tenha sugerido que ela fosse para uma outra localidade e ela falou que não e tal, ia ficar em Santa Leopoldina e o cara, vou inventar uma armadilha aqui, né? E vou destituí-la do cargo. Só que ele avançou e foi muito mais além, né? Chamando-a de meretriz, né? Mas não é assim a afirmação banal e é tola. É a voz da ciência segura e infalível, o médico, o exame que ela fez para provar que ela era virgem, pelos órgãos de dois dos mais dignamente professam e exercitam a profissão. 2 médicos fizeram o exame dela, né? Agora a expectativa pública está voltada para Sua Excelência, o doutor presidente do Estado. Ao nosso ver, nem Sua Excelência, nem o seu ilustre auxiliar, o professor Gomes Cardim, podem ser acusados pela propositura e efetividade da pena imposta à professora Joana, determinante dessa situação. Parece-nos que a maior ou única responsabilidade dela cabe de fato ao funcionário informante, aquele fiscal escolar, né, em cujo critério se fiou demais o distinto pedagogo, o Gomes Cardim, a quem está afeta a superintendência dos serviços da instrução do Estado. O nome do inspetor fiscal era Alberico Lírio dos Santos, 1909. Bom, aí segue aqui, né? Há, portanto, a punir um caso de abuso de confiança e autodescrédito por parte de funcionários que, valendo-se da posição e autoridade de que se investem, adulteram informações e forjam inquéritos sem medir consequências nem pesar as responsabilidades de uma tal prática leviana e trôpega, decorrem para a moralidade e critério da administração lamentavelmente envolvida nesse triste caso. Depois eu vou fazer um vídeo também para contar da história do meu avô, Davi, que também foi professor e inspetor escolar em Baixo Guandu, também na Serra, em Santa Leopoldina e outros, que sofreu também
um certo assédio dessa natureza aí. Só que não, assim, não dessa natureza, mas um assédio, digamos, administrativo. E depois eu conto essa história para vocês. E também o meu trisavô, o Major Pissarra, na Serra, que também sofreu esse tipo de maledicência, que depois eu vou contar para vocês também. Foi tão esmagador o testemunho oferecido pela vítima, a professora Joana Passos, que não é lícito duvidar na reparação a que ela tem direito. O doutor Jerônimo Monteiro, presidente do Estado, como o professor Gomes Cardim, secretário da Instrução Pública, sabe prezar a honra alheia para que não consistam que ela fique assim adstrita aos arranhões de qualquer desmiolado e leviano. A imprensa também veio com tudo em cima do cara, né? Todos quanto trabalham nesta casa conhecem de perto os sentimentos do ilustre chefe do Estado para não respeitar sequer que a atitude de sua excelência não corresponda, nesse caso, à expectativa popular, ávida de um gesto reparador à injuriada e também à sociedade, a moça, né, Joana, e a sociedade abalada e escandalizada ante essa estranha e desagradável ocorrência. Você vê, hoje em dia, se você acusa um professor de assédio sexual ou acusa uma professora de ser promíscua com os alunos, imagina hoje, 2024, o problema que é. Agora você imagina isso em 1909. Esse é o caso da professora Joana Passos, né, que foi acusada de forma leviana por um inspetor, Alberico Santos, né, de ser uma mulher de poucas virtudes, né? Aqui está aqui, 1906, aí eu fiz uma pesquisa sobre o Alberico, né? 3 anos antes dessas acusações, em data de ontem, foi nomeado para exercer efetivamente o cargo de secretário da Instrução Pública o senhor Alberico Santos, que se achava ocupando interinamente o cargo na qualidade de amanuense da mesma secretaria. Aí eu coloquei tudo aqui nesse álbum, né? Só que não termina não, ó. Infeliz da nação em que os princípios da dignidade e da honra, a justiça e a moralidade sejam sacrificados à mercê da prepotência do mais forte sob a fragilidade dos oprimidos. Você vê como é que era a imprensa da época, né? Bastante progressista. Mas nessa época o mundo era completamente diferente, gente. Se você não tinha algum poder, uma família consolidada, dinheiro, se você não fosse um funcionário público de alto escalão, acho que não mudou muita coisa, né? Você ficava à mercê das maledicências, das mentiras, das acusações infundadas, e cabe a você, o acusado, se defender e provar o contraditório, que é pior, né? A pessoa acusava e você que tem que provar que não é verdade. Aí tá aqui, a maledicência, que nada respeita, viola muitas vezes o santuário do lar, arma o bote e traiçoeiro vício contra a donzela, atirando-a aos rigores da miséria. Mas a justiça, que deve ser serena e imparcial, surda às aflições e animosidades, não pode tornar parte desse concerto negro das misérias humanas que afetam profundamente a ordem social. Você vê como é que era o jornalismo na época, né? Aí ele fala, levantai a indigência à professora Dona Joana Passos, o alvo cruel da calúnia. Atendei vós que tendes as responsabilidades do governo às súplicas da vítima e do povo espírito santense que espousou com todas as suas energias uma causa tão justa em Santa Isabel, pedindo uma reparação para a honra ultrajada para a sociedade ofendida, unidos os promotores e causadores do fato que tanto tem escandalizado a nossa terra. Aí ele fez aqui um texto mais coisa, né? Aí o móvel da denúncia, vamos lá. É voz geral que não foi a noção do cumprimento do dever o móvel da denúncia do fiscal escolar Alberico Santos contra a digna professora Joana Passos. E isso é o que mais revolta todas as consciências justas e honestas. Você vê que ele não estava imbuído do seu cargo e da sua função pública. Era outra coisa. Sei lá, às vezes ele estava afim dela, né? Não sei, ele tentou, né, ficar com ela, não sei, né? Deu em cima dela, tentou sexo com ela, não sei o que pode ter acontecido, tentou namorá-la, né? Porque ela era uma menina pobre e órfã. Então já viu, né? É nomeado fiscal escolar enquanto seus colegas percorriam vias e dias,
o interior do estado, visitando escolas. No desempenho do seu cargo, o senhor Alberico não saía da capital, no dolce far niente, passando suavemente os cobres do tesouro. Aí já viu, né? Aí começaram a pesquisar sobre a vida do cara. Os caras funcharam a vida dele, enquanto os inspetores escolares viajavam para lá e para cá, como fazia meu avô, por exemplo, que foi inspetor escolar, né? Nos anos 20, 30, 40, né? O Alberico ficava em Vitória, não viajava, e antigamente era no trem, no lombo de burro, no cavalo, na carroça, não era mole não. O fiscal, ele é o cara que fiscaliza as escolas. E as escolas, por todo lugar tinha escola no Espírito Santo, nos anos 1909, por conta de toda aquela reformulação que fez o Marcondes, depois o Jerônimo e o Bernardino. Então, muitos grupos escolares, por todas as escolas isoladas. Então, você tinha que fazer aquela inspeção para ver se estava tudo correto, tudo bem, tudo andando bem dentro daquele mote do governo na instrução pública, né? E o Alberico, que fez a acusação contra a Joana, ficou em casa, tranquilo, não saía, né? Aí vamos ver aqui. Só agora chegou no momento de tomar ele um incômodo, e isso em benefício próprio, e não para fazer a pobre desprotegida. Não para, né? De repente ele se levantou, opa, começou a se mexer. Alberico tem um cunhado que precisa ser empregado. Mas onde, se todos os lugares estão tomados? Então, como eu falei com vocês antes, né? O Alberico, ele tinha um cunhado, né, que precisava de um emprego. Então, quem sabe, né, ele não colocava o cunhado no lugar da professora Joana, né? Dizia ele consigo mesmo: professor, ele reúne os conhecimentos necessários ao magistério público? Aí as pessoas começaram a questioná-lo, né? O seu cunhado, ele é professor? Ele vai, né, ser lente do colégio lá em Santa Leopoldina, em Santa Isabel, né? Já não é pouco, de uma paulada matar 2 coelhos. Alberico, saindo da capital, fingia cumprir seu dever e ao mesmo tempo ia predispor as coisas para colocar o seu parente naquela vaga. O plano estava engendrado. Só restava agora escolher uma professora menos protegida e estudar o meio de dar-lhe o bote incisivo. Aí foi pesquisa dos jornalistas da época, né? Claro, com os depoimentos da professora que foi até a imprensa contar o caso, né? Depois que estourou tudo, que ela teve que fazer o exame de virgindade, dizer que não era meretriz. É o caso de 1909, gente, você que chegou agora, da professora Joana Passos, que foi exonerada pelo professor Gomes Cardim em 1909 do cargo de professora em Santa Leopoldina por conta de uma acusação de um fiscal escolar, Alberico Lírio, que dizia que ela não merecia, que ela tinha, né, poucas virtudes. A dona Joana Passos foi a escolhida para a vítima. Ela era mais pobre e, por isso, talvez a mais modesta e obscura professora do magistério público estadual. O meio de inutilizada prontamente era denunciá-la como meretriz. Obcecado pela ideia fixa de uma colocação para o seu cunhado, Alberico, o fiscal escolar, não mediu as consequências da sua leviandade e deu mãos à obra. Vamos lá. Garantido pela proteção de seus superiores, por instantes, o algoz, o Alberico, julgou-se vitorioso, né? Dona Joana foi demitida, foi exonerada. Deixa eu colocar uma foto aqui, uma foto que eu peguei aqui agora há pouco, só para ilustrar, né? De uma professora aqui, ó, com seus alunos, tá vendo? Era assim, gente, era uma relação. Essa não é a Joana não, tá, pessoal? É só para ilustrar, para a gente ter uma foto ali bacana para ilustrar. Aí, Dona Joana foi demitida, mas o seu delator não logrou abocanhar o pão que ele arrancou da boca da Joana, que era colocar o cunhado no lugar dela. Ao invés, ei-lo exposto como difamador, na imprensa. Depois eu não encontrei também o que aconteceu com o Alberico depois. É uma pesquisa que a gente vai fazer. Vamos tentar encontrar parentes do Alberico e ouvir o outro lado. Esse é o lado da imprensa protegendo a Joana. Mas, né, assim como a gente tem que fazer sempre, o pesquisador, o jornalista, precisa ouvir todos os lados, né? E enquanto se retorce sobre os horrores de uma dura expiação,
Entendeu? Aí, quando ele mexeu no vespeiro e ela reagiu, a professora Joana, aí já viu, né? A polícia foi investigar, os colegas estavam de olho nele, os jornalistas começaram a investigar, né? Que a sua consciência lhe impõe os horrores dessa expiação, a pobre vítima de sua crueldade cresce na estima e no respeito público. A gente está vivendo isso, agora há pouco vivemos isso com o Márcio Smelling, né? Que aconteceu o quê? Exatamente a mesma coisa. Ele foi acusado, todo mundo caiu de pau no cara, e depois ele havia guardado todas aquelas fotos e conversas e informações com as acusadoras e acabou virando o jogo, e o que aconteceu é que a opinião pública ficou do lado do cara. Mesma coisa aconteceu com a Joana, e o infeliz Alberico ficou a ver navios, como diz o outro, né? É que os importunados da terra têm a indetectável justiça de um Deus que os acompanha e os protege. Então, para ele, né, ele está dizendo aqui que o cara, eu sou funcionário público e tal, né? O meu chefe é o Gomes Cardim. Então, eu pego a professorinha pobre lá do interior, acuso ela de alguma coisa, ela é exonerada e no lugar dela eu coloco meu cunhado. Foi, pois, esse o móvel da denúncia contra a dona Joana, a professora Joana Passos, um plano do fiscal escolar Alberico, já conhecido do público, para substituí-la no magistério por um parente seu. A propósito do caso de que estamos nos ocupando, diz o jornalista, né, recebemos de um chefe de família as seguintes linhas, aí abre aspas, né? Diante da grave injustiça oriunda de informações caluniosas contra a professora Joana Passos, continua a agradar com ansiedade a população espírito-santense a conduta do governo para o processo daqueles que, com o abuso de confiança, buscaram destruir a reputação de uma moça cuja riqueza consiste em seus dotes de coração, em modesto nome de honra, de honrada origem e virgindade imaculada, que a malvadez dos iníquos espíritos sujos de fel procurou manchar. Essa foi a carta, né? A carta é um pouquinho longa, eu não vou ler ela toda. Aí segue aqui. Todos são testemunhas do modo cavalheiresco com que recebemos o senhor Gomes Cardim na redação do jornal, contra quem, aliás, não temos a menor má vontade. Pouco nos importa que ele seja paulista, perdão, ele veio do Rio, mas ele era de São Paulo, tá, gente? Pouco importa se o Gomes Cardim, que era o secretário da Instrução Pública, que hoje seria um secretário da Educação, não importava se ele fosse paulista, não interessa, a gente tratava ele, né, segundo o jornalista, tratávamos ele com a boa fé. Se incidentemente dissemos que o senhor Gomes Cardim procedeu cruelmente contra uma patrícia nossa, foi porque entendemos que, tendo sido ele tão bem recebido aqui no Espírito Santo, devia ser mais condescendente, abandonando os hábitos de levar tudo e a todos a ferro e fogo, como realmente acontece. Bom, aí segue aqui, gente, a matéria é muito grande, tá? Mas a gente já entendeu o que aconteceu, né? Ocupando-nos do caso da demissão da ex-professora Dona Joana Passos, atacamos os responsáveis pelo escândalo que tanto ofendeu a nossa sociedade, também o diretor-geral de ensino como autoridade, Gomes Cardim, né, que não soube agir ou não agiu no caso e não cumpriu a sua obrigação, não me lembrando nem de leve a honra do funcionário acusado, nem menos agredindo a pessoa de qualquer dos redatores do Diário da Manhã. Então essa matéria ela estava toda publicada no Diário da Manhã. O órgão do governo, em sua edição de ontem, que era a Província do Espírito Santo, né, que era o jornal que fazia as publicações do que acontecia no Espírito Santo, porém converteu-se em pelourinho da reputação alheia, agasalhando em suas colunas umas tantas injúrias contra os que trabalham nesta tenda de trabalho, pretendendo talvez nos colocar em terreno ingrato, visando ferir personalidades que nada têm a ver com a incorreção de proceder de autoridades em casos sujeitos à censura da imprensa. Então aí houve uma briga na imprensa, né? Enquanto o Diário da Manhã estava defendendo a professora, o jornal oficial do Estado estava batendo no Diário da Manhã. Os redatores desta folha, o Diário da Manhã, estão muito acima da baba imunda dos detratores da honra que insultam por amor ao ofício, em vez de reproduzir uma defesa séria, numa argumentação cabal
e convincente que destrua as acusações que tanto os incomodaram. Então o jornal acusou o Gomes Cardim e acusou a secretaria, né? Acusou o governo de ter agido de forma intempestiva no caso da professora Joana, sem dar a ela defesa, exoneraram a menina, né? A professora, por conta dessa acusação do fiscal escolar Alberico, que dizia que ela não tinha condições de ser professora por agir na vida privada de forma, né, não muito condizente com a profissão. Ela foi exonerada porque no lugar dela ele pretendia colocar um cunhado. Tratando-se, porém, de uma imprensa oficial, a administração, no caso, é a responsável pelas injúrias, pelos ataques à honra alheia, vomitados pelos seus assalariados e dependentes. Cara, o jornalista pegou pesado aqui, tá? Discutam. Aí o cara, ele brada nessas palavras de ordem, inflamando as pessoas a tomarem alguma atitude também, né? Os leitores, né? Discutam, argumentem, mas não ataquem a honra alheia. Depois não se queixem. Aí segue aqui, deixa eu ver. Nada de mais caro possui a mulher do que a sua dignidade e a sua honra. Honesta, ela pode apresentar-se perante a sociedade com fronte altiva e pobre, embora digna, como outras de melhores posições sociais, né? Então, como ela tem uma honra ilibada, ela consegue se portar, né, perante a sociedade de forma altiva, porque ela tem honra, ela tem um nome, ela honra o seu nome, as suas virtudes, né? A dignidade da mulher é coisa sagrada que nos inspira respeito e quase uma veneração. A pecha da desonra é para ela o pior mal que lhe possa causar, e quem lança acusação dessa natureza sem causa provada é um difamador que a lei deve punir com a máxima severidade. Seria a calúnia, né, a difamação, né, a mentira, que a gente chama, o que as pessoas chamam hoje de fake news, né? Passa-se atualmente em Vitória um caso desses, e são os jornais do Rio de Janeiro, tá, da capital federal na época. A professora estadual Dona Joana Passos, que regia a cadeira de regência, foi acusada pelo fiscal escolar senhor Alberico Santos de uma conduta desregrada incompatível com o cargo que exercia. Em vista disso, a professora foi demitida. Na miséria como se viu, sendo ela o sustentáculo da sua velha mãe, a pobre moça, magoada, ofendida no que possuía de mais precioso, procurou várias vezes o diretor do ensino público, professor Gomes Cardim, a fim de lhe assegurar quanto era injusta a acusação que lhe fazia o inspetor escolar, e nada conseguindo. Abandonada de todos, nem as suas lágrimas provocaram compaixão e suas queixas não encontravam eco no coração de seus superiores. Você vê que naquela época, no interior, gente, lá em Santa Leopoldina, uma professora que era arrimo de família, órfã de pai, que sustentava a velha mãe, que devia ter, sei lá, 50 anos na época, era uma velhinha, né? Em 1909. Como é que ela poderia ter uma conduta que não fosse, no mínimo, ilibada, né? Porque como é que você não podia ter um amante, você não podia ter um namorado e sair no meio da rua, assim, como é hoje, de mão dada, ou sei lá o que, né? Impossível, isso não tinha condição. Santa Leopoldina, na época, tinha 300 habitantes em 1909. Isso é impossível. Você vê que é uma acusação falsa mesmo, né? Diante da penosa contingência de se deixar arrastar à miséria, a pobre moça, a professora Joana, viu-se constrangida a submeter-se a exame médico legal, de onde ficou patente que a denúncia fora absolutamente falsa. Ela fez um exame com 2 médicos e constatou-se que ela era virgem, intacta e intangível. Disse que um inspetor escolar que produziu a acusação contra a referida preceptora, a Lente, né, tinha em vista colocar no magistério pessoa de sua família, seu cunhado, aproveitando-se da vaga dela. Malgrado, porém, foram seus projetos, né? É necessário, para a satisfação de todos, que o ato que demitiu a professora Dona Joana Passos seja reparado.
recolocando no seu cargo a funcionária demitida, o senhor presidente do Estado pratica um ato de pleno direito que vem assegurar-nos que a difamação não pode vencer onde impera a justiça. Você vê que os jornalistas capixabas mandaram essas matérias para os jornais do Rio e lá os jornais do Rio publicaram também, né? O doutor juiz de direito da capital, de Vitória, deferindo a petição da professora Joana Passos, marcou para hoje, 2 horas da tarde, exame médico requerido, nomeando para peritos os doutores César Veloso e João dos Santos Neves. Doutor João dos Santos Neves é pai do Jones dos Santos Neves, né? Soubemos que após o exame verificado na residência da requerente, ela que requereu, tá? A professora Joana, os 2 distintos profissionais da medicina responderam aos quesitos de modo absolutamente favorável à examinada, dizendo que ela era virgem mesmo, que assim oferecera à sociedade uma prova decisiva e irredutível de sua honestidade. Em vista das acusações levantadas na imprensa desta capital pela professora dona Joana Passos, ela foi à imprensa reclamar, acusar, né? Porque ela estava indefesa. A polícia não queria saber, os superiores dela também não, o governador também não, né? O presidente do Estado também não, ela foi à imprensa. A propósito da sua recente exoneração, o diretor do ensino público determinou a ida do inspetor escolar Arquimino Matos, na época o Arquimino era inspetor também, tá? Para a sede da respectiva escola, a fim de abrir ali rigoroso inquérito e apurar o que de verdade existia nos pontos da acusação determinantes da pena imposta à professora. Foi exonerada, né? Na diligência a que procedeu o inspetor Arquimino Matos, depuseram 8 testemunhas, todas unânimes na conduta da professora, em virtude do que, segundo sabemos, o diretor do ensino vai propor uma ratificação ao ato que a exonerou. Tá vendo? A última hora soubemos, né? Na última hora, né? Ali está a última hora, soubemos que já se acha em mãos do doutor juiz de direito da comarca a petição da professora Joana Passos, no sentido do local que damos em outro lugar desta folha. Então, né, eles publicaram em outra parte do jornal. Só na segunda-feira, naturalmente, serão nomeados os peritos e feita a diligência requerida pela professora. Então, gente, é isso aí. É uma história escabrosa que ficou bombando nos jornais do Espírito Santo durante muito tempo, durante meses, até que a honra da professora fosse restabelecida. Isso por conta de iniciativa individual dela mesma, né? Ninguém protegeu a professora. É um caso assim, no Espírito Santo eu diria que é um caso inédito, porque ela foi até o superior, né? Conversou com o inspetor que fez a acusação. Deixa eu ver o nome dele completo aqui. Alberico Lírio dos Santos. Esse cara fez a acusação porque na cabeça dele, ela sendo demitida porque era pobre, órfã, arrimo de família, não teria como se defender e ele no lugar dela colocaria o cunhado dele. Ela recorreu ao diretor da escola, não foi atendida, lá em Regência, Santa Leopoldina. Ela recorreu depois em carta ao Gomes Cardim, que era o secretário da Instrução Pública. Não adiantou. Recorreu ao presidente Jerônimo Monteiro. Não adiantou. Aí já viu, né, como é que é a coisa. Uma professorinha lá, né, de longe, não, mete a caneta, exonera e pronto. E aí ela recorreu à imprensa. Ela foi à polícia, requereu ao juiz da comarca de Vitória que ela fizesse exames para averiguar se ela era virgem ou não. Segundo a acusação do Alberico, ela era promíscua, era uma cortesã ou era uma prostituta, algo assim, né? Uma meretriz, segundo os jornais. Ela requereu isso na justiça, conseguiu o exame médico do doutor Veloso e do doutor Santos Neves, atestaram que ela era virgem e o Alberico ficou a ver navios, não conseguiu a vaga, depois deve ter sido exonerado. Essa pesquisa eu farei depois aqui no Memória Capixaba para saber o que aconteceu com o tal inspetor escolar Alberico Lírio dos Santos, que fez essa denúncia contra a professorinha Joana Passos, lente da povoação de Regência, em Santa Leopoldina, em 1909. Então é isso aí, gente. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá. Existem
dezenas de histórias assim interessantes, porque no final das contas, né, legal é isso, são essas histórias pequenas. Isso daria um filme, daria um livro, uma crônica, um romance, né? Olha que legal. Então esse é o caso da professorinha Joana. Infelizmente foto dela eu não encontrei, mas vamos procurar. Não encontrei foto dela, seria maravilhoso, né, se a gente encontrasse uma foto da professora, mas infelizmente por enquanto ainda não encontramos. E eu vou fazer a pesquisa sobre o Alberico. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa sobre ele, né? O que aconteceu com o Alberico depois que ela conseguiu provar que ele estava mentindo. É isso aí, pessoal. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se você está gostando, por favor, deixa um like, se inscreve no canal. Se não estiver gostando também, por favor, deixa um dislike e escreva o que a gente pode fazer para melhorar, né? E a gente continua aqui fazendo nossas pesquisas no Memória Capixaba. Valeu, obrigado, gente. Tchau. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.